Olá! Hoje eu estou aqui para atender vários pedidos. Pedidos de várias coisas. Infelizmente eu não posso atender tudo, mas o que foi mais relevante e um número maior de pedidos foi cortar uma camisa para que todos vejam o passo a passo de como cortar. Inclusive muita gente me pediu para fazer molde de camisa no papel. Muito bem, eu vou atender por ser uma coisa que realmente vai ser muito bom e mostrar para vocês o desenho que eu vou cortar. É uma camisa social. Esta é a frente e as costas, como pode ser simples ou pode ter um detalhe de preguinhas e tudo mais, que é o normal, eu gosto de fazer para facilitar. Eu quero dizer para vocês que nós já temos um curso na área de membro do canal, onde tem esta camisa, uma camisa mais detalhada, já pronta, cortada e costurada e finalizada. Já tem um passo a passo. Temos vestidos, temos calça, temos paletó já cortado e costurado à metade. Já está sendo postado periodicamente, de 15 em 15 dias. Daqui a pouco termina e o paletó fica completo também. Daremos continuidade. Se você ainda não acessou a área de membros, aproveite, que lá você vai encontrar o curso completo, ok? Agora, destacando esta aula, eu quero dizer para vocês que na alfaiataria, o mais importante, antes de tudo, é vocês aprenderem a tirar medidas. Eu tenho um vídeo no canal ensinando a tirar medidas. Eu sugiro que vocês vejam porque é importante. Para vocês aprenderem esse método de corte, veja o vídeo para ver as posições em que vocês devem fazer para entender uma coisa e outra. É fácil. Aproveite. Até já. Vamos ao corte. Aqui está. Eu já anotei algumas medidas aqui, porque vocês sabem que as medidas são, nós fazemos roupa sob medida. Então, aqui é uma medida de uma pessoa específica. Eu vou começar a cortar o traseiro e fazer os riscos básicos. Isso aqui é padrão. Toda vez que você for cortar um paletó, uma blusa, uma camisa, tem que ter esses riscos básicos. Você marca 4 centímetros, divide no meio aqui para 2 centímetros, faz a mesma coisa para ter uma linha reta. E aí você risca com mais nitidez. E agora vocês começam as medidas padrões. Altura de cinta, que é a primeira medida aqui, que a gente tira. Então, no caso aqui é 49, nós marcamos 49, fazemos a mesma coisa aqui. Se usar um esquadro, não precisa fazer isso, mas no caso aqui não é preciso ter tantas réguas para essas medidas. Aqui, a medida seguinte são 76, que é o comprimento. Sempre deixa 1 centímetro para a bainha, no caso de camisa. Nessa mesma posição, você mede a altura da cava. A cava dele aqui já está escrito a metade, que é 108, mas aqui está 54. A metade são 27 centímetros. Então, marcamos 27 centímetros aqui. E aí fazemos o risco para a gente se basear e fazer o desenho a seguir. Aqui está o comprimento. O comprimento já está marcado. Agora vamos medir o tórax. No caso do tórax, 54, nós marcamos aqui os 27. Presta atenção que aqui eu estou marcando o tórax. E a seguir
mais 4 centímetros, que é para sobra do corpo. Aqui vai descontar 1 centímetro de costura e fica mais 3 para sobra. Aqui, mais atrás, marcamos a direção da pala. A pala dele aqui são 48, vou marcar 24, que é aqui. E aí marcamos 24 aqui também, que aqui é exatamente na posição, na ponta do ombro. Mais 1 centímetro para costura. E nessa mesma posição nós subimos a fita para marcar o tamanho do ombro. O tamanho do ombro dele é 16, então marcamos aqui mais uma sobrinha para costura e fazemos o risco seguinte. Aí usamos a régua nesta posição, fazemos o risco do degolo nas costas. E aí fazemos o risco seguinte, que é este. Observe que até aqui ela desce reta ou fazendo uma curvinha. Então, para fazer a curva da cava, nós já começamos aqui do meio, onde eu marquei. Exatamente daqui do meio que começa a curva da cava. Porque da ponta do ombro até o meio, entre a cava e o ombro, ela segue dando uma curva saindo, que é justamente para não dar defeito posteriormente. Na cintura, a cintura dele é 48 centímetros, que é a metade também. Observe que todas as medidas nós dividimos para facilitar o corte e o cálculo. Vamos colocar, se são 48, vamos colocar 24, mais 4 centímetros. No quadril, fazemos a mesma coisa. O quadril dele são 56. Todas essas medidas são a sequência. Então, se são 56, vamos marcar 28 centímetros. E 4 centímetros de acréscimo. Usamos a régua para fazer a curva entre a cava e a cintura. Nesta posição. Invertemos a posição para fazer a curva do quadril. Aqui está desenhado. Agora fazemos uma curvinha na lateral para o detalhe da camisa na barra. Aqui está desenhado a camisa. Se você quiser cortar a camisa assim, ela fica lisa. Mas se você quiser colocar uma pala nas costas, aqui já está a posição. Não tem uma medida padrão. Você calcula mais ou menos uns 8 centímetros, entre 8 e 10 centímetros. E dá esse risco para divisão, porque você vai ter que cortar aqui e fazer a pala separada. Se quiser colocar uma pence, exatamente aqui. Mais ou menos uns 6 a 7 centímetros afastado. Só que para colocar essa pence, você tem que acrescentar aqui, porque senão vai ficar faltando, vai ficar apertada. E aí você acrescenta aqui o que você vai colocar de pence exatamente nessa posição. Porque você vai cortar aqui, depois sai para dar o acréscimo e faz a curva exatamente como está desenhado. Eu acho que assim ficou de bom entendimento, não é complicado. Lembrando que mais importante são as medidas. Eu não estou ensinando a mais ou menos, estou ensinando a calcular as medidas aqui. Você tira a medida da pessoa que é da nuca à cintura, o comprimento, que é da nuca ao comprimento, a pala, que é a largura de ponta de ombro a ponta de ombro, a medida do ombro, o comprimento da manga, o tórax, que aqui são 108, aqui está escrito a metade, a cintura dele, que é 96, aqui está a metade, que é 48, o quadril, que é 112, aqui está 56, e o pescoço, que é 40. Isso é importante que vocês gravem, memorizem e aprendam, porque sem isso você não fará um bom trabalho. Eu vou cortar para concluir essa parte do corte.
no canal tem um vídeo ensinando a tirar medidas. Eu sugiro a vocês que vejam o vídeo para entender a sequência dessas medidas. E aproveitamos a frente, que é reto, para deixar já a sobra da frente. Aqui nós vamos marcar 6 centímetros para deixar a sobra da virada do detalhe da frente. Que é exatamente esse detalhe aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, ó. Onde estão os botões. Ok. Vamos riscar. Eu espero que esse risco apareça bem, fique nítido. Agora observe bem. É uma coisa muito simplificada. Você coloca aqui, beirando o risco, chega bem perto do tecido em cima, aí você risca a ponta do ombro aqui. Vai dando uns pontinhos, acompanhando a descida do ombro. E aqui você marca o tamanho do ombro. Aqui nós vamos subir o traseiro 4 centímetros. Veja bem. 4 centímetros é aqui, ó. Isso aqui é o traseiro. Então, nós vamos dobrar aqui só para ter a direção, só para isso. Aí você dobra, encosta aqui em cima, no risco. Pronto. Você subiu 4 centímetros. Aí você marca a lateral. Vai pontilhando, que é onde você vai cortar. Aqui na frente, você desce 2 centímetros. Esses 2 centímetros é para compensar a frente do tórax, que normalmente é mais elevada, né? Aqui está marcado todo o traseiro. Agora vamos medir para conferir as medidas da pessoa. Como o tórax dele aqui dá 54, aqui nós temos que tirar 1,5 cm, que é do transpasse da frente. E começamos os 27 exatamente daqui do desconto do transpasse, entendeu? Aqui está o transpasse, onde vai ficar as casas, botão, essas coisas assim. Marcamos o 27 aqui. E no caso aqui, está com 29. E aí, nós acrescentamos mais os 4 centímetros para ficar igual o das costas. Porque o das costas deu exatamente aqui, ó. A parte de baixo, fazemos a mesma coisa. Na altura da cintura e do quadril também. Você sabe que aqui você tem 1,5 cm, que é do transpasse. E a cintura dele é 48, você bota 24 aqui. Aqui, no caso, 24 é aqui, até a beira deu 26. Então você coloca, deu 25,5. Você coloca 24 aqui. E da marcação, você acrescenta 4 centímetros. Ela aumentou aqui mais 1 centímetro. No quadril, você faz a mesma coisa. O quadril dele é 56. Aqui vai marcar 28. E você acrescenta, quer dizer, você tira 1,5 cm, que é o transpasse, na frente inteira. Marca com 28. Aqui. Deu exatamente aqui. E mais 4 centímetros. Ou seja, ela aumentou aqui na frente 1,5 cm todo em volta.
Aí você faz o risco do dianteiro, já com os acréscimos. Pronto. Aqui na frente nós já sabemos que é aqui, né? O tórax. Nós usamos a régua nesta posição, como eu expliquei, descendo aqui para não fazer um risco reto assim, para não dar defeito. Você faz assim. Depois usa a régua nesta posição para fazer a curva da cava. Exatamente assim. Agora chegou a vez de marcar o degolo para você saber o tamanho da gola. Então, você mede essa distância daqui, da frente até a marcação da ponta do ombro. E aí, no caso, deu 9 centímetros, você diminui 1,5 centímetro. Então, você marca com 7,5 centímetros. E usa a régua nesta posição. E faz o risco para complementar. Aqui está desenhado. Vamos agora cortar o dianteiro. Vale lembrar que quando você terminar de riscar, de cortar, aí você confere o tamanho do pescoço. A medida do pescoço dele é 40. Aqui tem que coincidir o tamanho 40 mais o transpasse da frente da camisa, que é 1,5 centímetro, então tem que estar sobrando essa parte aí. Que é o pé do colarinho tem que ser maior e o colarinho um pouco menor. Você começa a medir aqui descontando 1 centímetro. E aí você vai todo em volta. Você vê que aqui deu 9,5. Você pega os 9,5 e começa aqui já descontando 1 centímetro da costura. Aí você vai contornando o corte e marca os 20 centímetros. Os 20 centímetros é a metade do pescoço, que é o 40, né? Como nós estamos medindo só metade, então. Aqui ficou a sobra do transpasse, que deu exatamente 1,5 centímetro aqui, ó. Exatamente isso aqui. Essa sobra aqui é o tamanho do pé do colarinho que vem até a beira. A gola é até aqui, que é o tamanho do pescoço. E no caso aqui, a gola é mais ou menos isso aqui. É isto aqui. Isso aqui é o desenho da gola. E aqui seria o pé, que vem até aqui a ponta. Agora vamos cortar as mangas e mostrar como desenhar a manga e o processo de medição. Como vocês vão desenhar e colocar o tecido para cortar. Imagine você que aqui é o tecido. Você não vai cortar
ela inteiro. Você dobra o tecido como se tivesse as duas partes já assim. Aqui já está dobrado duplo. Imagine que aqui é duplo. Aí você vai começar a cortar a manga. Você dá um risco, deixando a margem de 2 centímetros. É muito importante, Adriano, que você preste atenção nisso aqui. Aí você pega a medida do tórax. No caso, é a 8ª parte do tórax total. Como aqui nós já temos a metade que já está aqui, que são 54, você divide por 4. Ou seja, metade de 54 dá 27. E a metade de 27, que é a 4ª parte da metade, obviamente, aí dá 13,5. Então você usa essa altura aqui, 13,5. Aqui, você risca 13,5. E para encontrar o tamanho da cava, você já mede a metade do tórax, que são 27. Aí você marca aqui, ó, na direção da altura, que são 13,5. Isso eu quero, você gravando isso, esse método, você vai acertar para tudo. É para esse tamanho, para menor, para maior. O método é esse. A altura da cava da manga dá a 8ª parte do tórax. No caso, a 8ª parte do total. O total são 108. Eu já coloco a metade, porque como eu estou cortando a metade aqui, a metade do traseiro e a metade do dianteiro, tudo é calculado pela metade. Então, no caso aqui, eu coloquei a metade, a 4ª parte da metade do tórax. Que a metade é 54, 27 é a metade e 13,5 é a 4ª parte de 54. É uma conta meio complicada, mas não é difícil de entender. Então você dá esse risco reto. Aí aqui você já tem a largura da manga, que é isso aqui, e o tamanho da cava. Só que você aqui faz o seguinte, do 27 marca 13,5, que é aqui. Usa a régua nesta posição, fazendo um risco da curva da cava na frente. Tá vendo? Já está assim. Aí vira a régua ao contrário e você já faz o risco da cabeça da manga, que é esse aqui, ó. Pronto. Aqui já está a cabeça da manga e a cava tá aqui. Agora você mede o comprimento da manga. O comprimento da manga aqui são 60. Se você colocar um punho de 7, então você vai colocar aqui 53. Você já coloca 53 aqui. Porque com mais 7 dá 60. Obviamente que a gente sempre deixa uma margem de costura para dentro do punho. A largura aqui, no caso da manga, ficou 22 centímetros. Tá com 23, mas vai dar um de costura, fica com 22, que é uma largura boa. Aqui embaixo você coloca 16 centímetros. Por que 16 centímetros? Porque no caso aqui, o punho são 24. Aí, ele vai ter mais 1, 2, 3, 4 centímetros, que é para você fazer duas pregas, uma aqui, outra aqui, que é para fechar o punho. Normalmente 16, 17 centímetros é o que deixa. Ou se você não vai colocar pregas, aí você já coloca os 24, os 12 centímetros e dá a margem de costura e pronto, não precisa colocar pregas. Eu falo aqui no caso, se você não quiser pregas, é só eliminar, já cortar o tamanho exato aqui do punho. Aqui está cortado
já está desenhado. Agora vamos cortar, deixando a sobra, que é para fazer o acabamento quando colocar a manga. Pronto. Depois você faz o seguinte. Você tira mais 1,5 centímetros aqui na frente. Porque a frente da camisa é um pouco menor que no traseiro. Aí ela ficará cavadinha aqui. E você vai ter um trabalho já na medida exata. Você fazendo isso aqui. Agora vamos cortar o molde da gola para você entender como fazer. Vamos deixar já reto aqui. O tamanho da gola são 40 centímetros. Aí você já mede os 20 centímetros aqui. Lembrando que a gente está cortando sempre dobrado. Você marca os 20 centímetros. E mais 2 centímetros. Porque meio centímetro vamos consumir na costura aqui, que vai ficar 1,5 centímetro de transpasse. Aqui atrás a gente já marca a altura do pé de gola. Então marquei aqui 3,5 e aqui eu termino com 3, aqui na frente. Você já faz o risco, já para definir onde vai cortar. Na parte de baixo, você faz uma curvinha, que é onde você vai colocar o pé da gola. E a parte de cima, você tira um pouquinho na frente, cerca de 1 centímetro, que é para compensar essa curvinha de baixo. E aí você já marca aqui, que é o tamanho do colarinho, 20 centímetros, para a gente já começar a desenhar a parte de cima. Use a régua nessa posição para dar uma curva acentuada, que é para quando colocar o colarinho no pé, ela ter uma curva para não ficar prendendo na ponta do ombro. Aqui nós marcamos 3,5. Aqui foi 3,5. 3,5. Aqui nós vamos marcar 4,5. 1 centímetro de diferença. Aqui na frente nós marcamos o tamanho do colarinho. Aí é uma coisa a gosto. Cada pessoa escolhe o modelo que quer. Aqui é uma coisa que não tem padrão. Eu vou deixar aqui o tamanho mais ou menos e vocês escolhem como vai fazer. O modelo é esse. Mas aí você pode querer redondo na frente, você pode querer um colarinho italiano, é só puxar para cá. E pode fazer um colarinho de bico, anos 70. Depende de cada um. Vamos cortar aqui para separar. Aqui está o pé da gola. E aqui vou cortar a parte de cima da gola.
Aqui está a parte de cima da gola. Lembrando para vocês que isto aqui é o tamanho exato. Se você cortar o entretela colante, aqui é o tamanho exato. Você cola e deixa sobrando o tecido para vocês costurarem na beirinha. Porque esse é o tamanho. Se vocês cortar desse tamanho e costurar em cima, vai ficar muito estreito. Aí vai ter problema. Então, é melhor lembrar que isso aqui é o tamanho depois de pronto. Vocês acrescentam a costura para terminar esse trabalho. A frente, como eu expliquei, eu deixei a sobra, que é para vocês fazerem uma dobra para fazer as casas e pregar botões. É isso aqui. Vocês dobrando a metade, 3 centímetros. Assim. Então, depois de pronta, ela vai ficar assim. E aqui, vocês colocam os botões, fazendo as casas e colocando os botões na frente. Exatamente como está no figurino aqui. Então essa parte aqui é dobrada assim para fora, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Se vocês tiverem dúvidas, pode se comunicar comigo, que eu darei as explicações necessárias.